Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com todos? Hoje a gente começa mais uma aula, tá? Mais uma atividade remota aqui. Vamos lá. Aula passada eu fiz algumas questões, né, para a gente revisar a parte de dízima periódica. Como a gente encontrava a fração geratriz da dízima, né? Fiz alguns exemplos das dízimas simples e das dízimas compostas. Espero que vocês tenham entendido, tenham praticado também para fixar esse conteúdo aí na mente de vocês. Vamos aqui dar continuidade, tá? Hoje a gente vai ver uma parte que eu acabei não vendo, que antecede a parte de números quadrados perfeitos, tá? Acabei não vendo, mas é colocado no livro de vocês para estudar, então eu vou só revisar. É uma matéria já que a gente viu no sétimo ano V, tá? Ela praticamente da mesma forma, quase sem acréscimo nenhum. Então vamos revisar ela, que são as potências e as suas propriedades, tá bom? Bom, potenciação, para quem não sabe o que é, a potenciação é uma simplificação da forma de expor uma multiplicação de fatores iguais. A potenciação, ela é para multiplicação o que a multiplicação ela fez, o que ela é para adição, tá? A multiplicação ela surgiu da necessidade de ter somas de parcelas de mesmo valor. Lembra que se a gente tem 3 mais 3, a gente fala 2 vezes o 3, não é? Então, pegando esse mesmo exemplo, então a potência é para a multiplicação o que a multiplicação é para a soma. Em outras palavras, a multiplicação ela resumiu a adição, né? A potência vai resumir a multiplicação. Olha aqui. Ó, uma sequência de vários 3 aqui se multiplicando. Ó. 3 vezes 3 vezes 3, vários 3. Aqui, gente, é o caso onde a gente aplica a potenciação. Ela vem para simplificar uma multiplicação de vários fatores iguais. Então, aqui no caso, a gente repete esse número principal, que é o que se repete aqui, né? A gente repete aqui na frente o 3. E em cima do 3, na parte superior direita, né? Aquele número menorzinho que a gente chama de expoente, é a quantidade dos 3. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. Vocês podem contar aí com mais calma. Gente, por um problema aqui no meu notebook, tá? Acho que o PowerPoint está com algum defeito, aí acaba resvalando aqui no programa de gravação. Então, às vezes, trava a minha imagem, mas não trava o áudio, tá? Então, espero que vocês observem aí o slide e prestem atenção. Então, aqui a gente repete o 3, ó. E em cima do 3 a gente bota a quantidade, então é 8. Tá? Daqui a pouco a gente lembra como é que fala isso aqui, tá? O 3 e o 8 aqui em cima dele. 10 vezes 10 vezes 10 nada mais é do que 10 com o 3 em cima representando a quantidade aqui, ó. 1, 2, 3. Então tá aqui o 3. Mais um exemplo, 7 vezes 7. 7 com o que em cima do 7, gente? Pense aí, responda para você mesmo. Isso, se você disse 2, está certíssimo, tá? O 2 está representando a quantidade de 7 aqui. Ó, nomenclatura. A gente fala 5 elevado a 2 ou 5 ao quadrado quando esse expoente for o 2, tá? O 2 e o 3, ele tem uma maneira diferente de falar, né? Por quê? Eu estou falando isso porque todas as outras potências podem ser ditas usando esse elevado aqui, ó, elevado a tal número, tá? O expoente, né? Então aqui eu posso falar 5 elevado a 2, se fosse um 3. 5 elevado a 3, se fosse um 4, 5 elevado a 4, 5 elevado a 5, 5 elevado a 6, e assim sucessivamente, tá bom? O 2 e o 3 também pode ser falado assim, mas se quiser, pode falar o 2 ao quadrado e o 3 ao cubo, né? Que é aqui o exemplo. Ó. 4 elevado a 3, pode ser assim, ou 4 ao cubo. Tem gente que fala 4 elevado à terceira potência, tem gente que fala 4 elevado ao cubo, tá? Ou 4 ao cubo, ou 4 elevado ao cubo, tanto faz.
Tá bom? E só lembrando, né, que a potência é uma sequência de multiplicações e não de soma, então a gente não pode fazer a multiplicação da base do expoente. Muita gente confunde e faz aqui a base 5, tá? E o expoente 2 multiplica base e expoente. 5 vezes 2 dá 10. E 5 ao quadrado não é 10, tá bom? 5 ao quadrado é 25. Aqui, ó, 4 elevado a 3. Não é 4 vezes 3 igual a 12. Muita gente acha que é, mas não. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4, que dá 64. Olha a diferença. 12 para 64, que é a resposta correta de 64. Então tá aqui, ó, 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência, né? 2 elevado a 5 ou 2 elevado à quinta potência. 2 elevado a 6 ou 2 elevado à sexta potência. Tudo ok? Vamos lá. Deixa eu só ver se eu estou na tela certa. Tudo bem. Vamos lá. Observações importantes, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Por exemplo, 10 elevado a 1 é 10. 100 elevado a 1, 100. 5 elevado a 1, 5. 3 elevado a 1, 3. E assim sucessivamente. Aqui os exemplos. 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1 é 3. 100 elevado a 1 é 100. Outra observação. Todo número, diferente de zero, tá? Elevado a zero. Todo número, então eu vou tirar esse diferente de zero para não confundir, tá? Aqui no momento, a gente. Ó, todo número elevado a zero, tá? Todo número elevado a zero é igual a 1, certo? Essa aqui confunde muita gente, né? Então aqui exemplos, ó. 3 elevado a zero, bote 1. 9 elevado a zero, 1. 1050, exagerei aqui, ó. 1050 elevado a zero também é 1. Então qualquer número elevado a zero é 1, tá? Tem a explicação para isso na segunda propriedade das potências. Não sei se eu coloquei aqui para explicar para vocês, tá? Mas de qualquer forma, se não tiver, depois eu explico em sala de aula. E no chat, quem quiser perguntar também, lá eu respondo, ó. O importante é que vocês saibam que todo número elevado a zero é 1. E isso surge lá na segunda propriedade, tá bom? Posso explicar para vocês depois. Em outra questão eu explico aqui também em vídeo. Ó, propriedades da potenciação. Vamos lá, são 4, tá? Vocês já viram bastante ano passado, fizeram várias questões. Vamos lá revisar e resolver algumas questões e encerrar aqui, tá bom? Ó, multiplicação de potências de mesma base é a primeira. O que a gente vai fazer? Vai repetir a base e somar apenas os expoentes, tá? Aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, tá? Repete. E soma os expoentes. Vamos ver exemplos aqui, ó. Eu coloquei 2. Observe esse exemplo aqui primeiro. 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 12. Ó, eu vou repetir a base, 3, e eu vou apenas somar os expoentes. Ó, 2 mais 12, 14. Lembrando que isso aqui se encaixa na primeira. O que é a primeira propriedade? Multiplicação. Ó, aqui é a multiplicação, ó, de potências. Exatamente aqui as potências de mesma base. Gente, outra coisa. Esse 3 elevado ao quadrado aqui, ele é uma potência, né? O 3 ele é chamado de base, tá? Que é o de baixo, é o número maior que fica embaixo, é a base. O de cima, pequenininho, é chamado de expoente. E o resultado disso aqui, o 3 ao quadrado, é a potência. Então, o 3 ao quadrado dá igual a 9, né? O 9 é a potência. Ou a gente considera o 3 ao quadrado como a potência, tá bom? Então, aqui a gente tem multiplicação, ó, multiplicação de potências de mesma base. A gente repete essa base, 3, e soma os expoentes, 2 mais 12, que dá 14. Outro exemplo, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Ah, Felipe, mas o 10 aqui não é potência, porque ele não tem o expoente. Vamos lá. Boa observação aí, para quem pensou nisso. Gente, o número, quando ele não tem expoente, tá? Não aparece expoente, você considera o expoente número 1, tá bom? Então, naquele 10 ali, sem expoente, se você quiser escrever aí no caderninho, ó, em cima dele o número 1, tem problema não, tá? Todo número que não recebe expoente, ali não aparece o expoente, ali vale 1, tá? Então aqui, ó,
a gente repete o 10 e soma 15 mais 1 aqui, ó, que está aqui escondido. Não precisa colocar o número 1 aqui. 15 mais 1 dá igual a 16. Não cometa o erro de alguns que, por não aparecer expoente, acha que é zero. Não é zero, tá, gente? Se fosse um zero aqui, ó, 10 elevado a zero valia 1. E aqui não tem 1, tem um 10. Tá bom? Então, o 1 representa a quantidade dele, tá? Então, aqui 15 mais 1 dá igual a 16. Segunda propriedade. Ó, divisão de potências de mesma base. Parece muito com a primeira, tá, gente? Difere apenas que aqui é multiplicação e aqui é divisão. Potências de mesma base permanecem iguais para as duas propriedades. Bom, se na primeira a gente conservava, né, repetia a base e somava os expoentes, aqui na segunda a gente vai conservar, vai repetir a base e ao invés de somar, vai subtrair. Então, olha aqui. Se você vir duas potências de mesma base, uma dividir na outra, você vai fazer isso aqui, ó, repetir a base e subtrair os expoentes. 5 elevado a 12 dividido por 5 elevado a 10. Vai repetir o 5, que é a mesma base, e vai pegar o 12 e subtrair 10, dá igual a 2. Então, e tem outro exemplo aqui, né? O 4 elevado a 25 dividido por 4. Mais uma vez, não tem expoente, o 4 vale 1. E 25 menos 1 dá 24. Show de bola. Vamos lá. Terceira propriedade que eu escolhi, tá? Os livros consideram, às vezes, essa terceira que eu estou colocando como a quarta propriedade, tá bom? E a quarta como a terceira. O importante é que você saiba como fazer se deparar com elas, né? Por aí, ó. A terceira propriedade, ela é chamada aqui, ó, potência da potência, tá? É uma potência de outra potência. É só você imaginar uma potência e essa potência está elevada a um outro expoente, né? Então, é uma potência dentro de outra potência. O que a gente faz? A gente multiplica os expoentes, apenas repete a base e multiplica os expoentes. Eu coloquei aqui, potência de potência multiplicar os expoentes, mas esqueci de colocar que a gente repete a base. Ó, 3 ao quadrado é uma potência, né? E a potência aqui, ó, elevada a 5, é uma outra potência. Então, a gente vai repetir a base, 3, e vai multiplicar os expoentes, o 2 e o 5. Nesse caso, você pode multiplicar o 2 e o 5, tá? O que não pode multiplicar era 3 vezes 2 aqui, ó, não é 6, tá? Seria 9, né? Então, aqui pode multiplicar os expoentes, 2 vezes 5, 10. Outro exemplo, 8 elevado a 3 elevado a 6. Repete o 8 e 3 vezes 6 dá 18. Ó, multiplica os expoentes. E a última delas é tanto multiplicação como divisão. Tá? Tanto pode ser uma como a outra. Vamos lá para as diferenças. Os expoentes agora serão iguais. Tá? Se você se deparar. Vamos lá. Ou com multiplicação ou com divisão de duas potências, que os expoentes, a parte de cima agora, eles forem iguais, eles são iguais, você vai fazer a conta das bases. Se for multiplicação, você vai multiplicar. Se for divisão, você vai dividir. E no final, repita o expoente. Vamos ver o exemplo. Olha aqui, gente. Ó. Duas potências, ó, 5 elevado a 12, 3 elevado a 12. Bases diferentes, aqui a base é 5, aqui a base é 3. Porém, os expoentes aqui vêm iguais. Se acontecer isso, for multiplicação ou for divisão, faça isso aqui, ó. Obedeça a conta da base, ó, 5 vezes 3 dá 15, e o 12 você repete. Outro exemplo, mesma coisa, ó. 15 dividido por 3, você vai fazer a conta aqui, ó, das bases, dá 5. E 25 repete. Viu aí? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Na verdade, só ver, né, que eu acabei já fazendo aqui, ó. 5 elevado a 6 vezes 5 ao quadrado. Eu coloquei aqui um 9, gente, mas está errado, tá? Acabei não corrigindo isso aqui, ó. O 6 e o 2 dá 8. Então, aqui não é um 9. Aí no caderno, se você estiver anotando, aqui dá 8. Então, tire esse 9 e coloque 8, é 5 elevado a 8. X elevado a 7 vezes x elevado a 8. Repete o x, né? Repete a base
E soma também os expoentes aqui, ó, 7 mais 8 dá igual a 15. Lembrando que esse pontinho é de multiplicação, tá, gente? Eu não poderia colocar um x aqui, já que eu estou usando o x como uma incógnita aqui, né? Então, ó, multiplicação de potências de mesma base é a primeira propriedade. Repete a base e soma os expoentes. Aqui, ó, também a primeira propriedade, né? A multiplicação de várias potências de mesma base. Então, a gente repete a base e soma aqui, ó, 4 mais 1, que tem aqui escondido. Já falamos sobre isso, né? 4 mais 1 é 5. E 5 mais 9 dá 14. Então, tá aí. Mesma propriedade, primeira. Repete aqui a base x, né? Multiplicação, né? Então, 5 mais 3 dá 8. E 8 mais 1 dá 9. Segunda propriedade. Divisão de potências de mesma base. Repete a base A e 7 menos 3 dá 4. Aqui na primeira, gente, eu estou somando os expoentes. Aqui na segunda, eu subtraio. 7 menos 3 dá 4. C elevado a 8 dividido por C ao quadrado. Divisão de potências de mesma base. Segunda propriedade. Repete a base, ó, e subtrai. 8 menos 2, 6. Só um instante, gente. Continuando. Ó, m ao cubo dividido por m. Repete a base m e 3 menos 1. Lembrando, quando não tem número no expoente, vale 1, né? E 3 menos 1 dá igual a 2. Também, segunda propriedade, ó, divisão, né? De mesma base, repete a base x e 5 menos 0 dá 5. Continuando. A ao quadrado elevado a 3, potência da potência. O que a gente faz? Repete a base e multiplica aqui apenas os expoentes. Ó. 2 vezes 3, 6. Mais potência da potência. Repete a base, 5. E multiplica 3 vezes 4, 12. Tá aí, repete o 3 e 3 vezes 2, 6. Repete o 7, 3 vezes 3, 9. Agora sim, não, ainda é um monte de potência ainda, né? Repete o 2 e 4 vezes 5, 20. Pronto. Agora a quarta propriedade é onde a gente tem as bases diferentes. Tanto faz, as bases podem ser iguais ou diferentes. A grande questão aqui são se os expoentes são iguais. Se eles forem, quarta e última propriedade. Alguns livros chamam de terceiro. Na verdade, eu acho que é a maioria. Ó, mas como eu acho ela mais complicadinha, eu gosto de deixar ela como a última. Minha última propriedade. Então aqui, ó, faz a conta da base. 3 vezes 5, 15. E o expoente eu repito aqui. Ó, faz a conta da base, ó, 10 vezes 2, 20. E 5 aqui repete. Divisão, né? Ó, faz a conta aqui, ó, 10 dividido por 5 dá 2. E em cima 10 repete. 18 dividido por 3 dá 6, né? E em cima repete. Então, tá aí, gente. Espero que vocês tenham relembrado, tá? É praticamente uma revisão, né? Do que a gente já estudou no 7º ano. Espero que vocês tenham aprendido aí. Pratiquem, façam as atividades. O livro de vocês tem uma página só referente a potências. Tá? Você pegar uma potência e destrinchar ela e descobrir o resultado. Como assim destrinchar? Tem 3 elevado a 4. Destrinchar, escrever 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E dizer a resposta, dá 81, né? Para perceber e aprender que não é 12. 3 elevado a 4 não é 12. E sim 81. Né? E depois tem a página apenas de propriedade para vocês praticarem também. Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Beijos e abraços a todos.